querido irmão Chico, nossa eterna gratidão. Sem mais o que acrescentar, estou doido para ouvir de Djalma também. Vou apenas dizer o chavão que eu costumo dizer aqui, né? A gente está aqui hoje para aprender. Hoje é o maior momento de aprendizado da casa espírita, porque as pessoas não costumam vir ao domingo. Eu estou aqui reclinando porque as pessoas não vêm, não. Estou fazendo apenas um comentário. Então, se as pessoas não vêm no domingo, lógico, o maior momento de aprendizado é hoje. Então, aprender é muito fácil, eu sempre disse isso aqui, né? Quem não aprendeu desde cedo, aprende desde criança, quando tem bater um lado fácil, oferecer o outro. Nós não praticamos. Não temos evolução espiritual, nem temos envergadura moral para esse feito tão pequeno que o mestre deixou. Né? Mas nós não conseguimos praticar ainda. Né? Vamos conseguir. Quanto tempo isso vai levar? Não sei, mas vamos conseguir. Então, hoje vamos aprender com o Djalma. Eu quero que a gente entenda que aprender é fácil, difícil, doloroso, árduo. É colocar em prática. E a gente precisa. Nós que somos espíritas, precisamos colocar em prática. Nós somos o cristianismo redivivo. O cristianismo que o Cristo deixou, a doutrina é esse cristianismo. E temos que dar o exemplo, temos que suportar as coisas com resignação. Mas só vamos fazer isso como? Se nós tivermos entendimento, se nós tivermos conhecimento. Porque se eu não tiver conhecimento, como vou ter resignação? Se eu não tiver fé no futuro, como no Evangelho, se eu acreditar que tudo se acaba com a morte física, que resignação eu terei? Então precisamos compreender tudo isso. Ontem no nosso estudo a gente está lendo Céu e Inferno, antes do trabalho a gente faz a leitura, faz esse estudo, e a gente viu a história de várias pessoas que sofreram enfermidades atrozes, indivíduo que aos 20 anos perde a visão, aos 50 perde a audição e fica mudo e cego, e nem por um momento resmungou, rechaçou, se queixou, blasfemou contra Deus. E aí nos narra a felicidade no plano espiritual, de terem suportado a prova atual. E explicam também por que tiveram que passar por aquela prova. Então, só o estudo nos traz o equilíbrio e a serenidade necessária. Sem estudo, sem conhecimento, semelhante ao indivíduo que está em alto mar. Se ele não tiver uma bússola, ele está perdido. Então, nossa bússola é a codificação. E temos que ter essa bússola na mão para poder nos orientar. Então, que a gente faça esse esforço comensurável ali dos portões, tratar o outro com amor, com doçura, com afabilidade. Aqui é muito fácil. Estamos numa redoma magnética criada pela espiritualidade, ao qual o psiquismo do planeta não interfere aqui. Então aqui a gente se sente bem, a gente fica de boa. Se pudesse não ir embora, tem que ir, porque a gente veio para um embate, a gente veio para essa disputa, a gente veio para se degladiar, e não é contra o outro, não. Essa energia que a gente recebe é para a gente tentar controlar em nós. Não é lutar contra nós mesmos. Porque as inclinações são nossas, elas existem em nós. Mas a gente sempre acha mais fácil, mais agradável culpar o outro. Quando o outro é apenas um instrumento para ele poder passar na prova, para ele fazer a aferição daquilo que eu preciso corrigir. Então, que a gente aprenda com o Djalma hoje, que a gente cresça, que a gente se ilumine, mas que a gente seja exemplo, que a gente sirva para que os outros possam seguir das pegadas, que ainda não são luminosas como a do Cristo, mas que já serve de exemplo para algumas pessoas. Djalma, que Deus abençoe que a gente cresça de você hoje. Isso precisa subir. Tá bom. Pode regular, vai ficar à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria fazer uma retificação quando o nosso irmão Davi diz: vamos aprender com Djalma. É verdade. A gente veio aprender com Jesus, né? Com Jesus. Aliás, os espíritos nos dizem que a doutrina espírita não ensina nada de novo. Ela repete o que Jesus havia ensinado, não é? E amplia um pouco, não é? Aqui a gente se apresenta, geralmente é assim, como nós gostaríamos que fôssemos. E nunca nos apresentamos como somos realmente, né? E só na convivência que a gente vai se conhecer. Eu disse aqui outro dia, e vou repetir de novo. Outro dia, discutindo em casa com minha esposa, ela disse: qualquer dia eu vou lá na casa espírita dizer quem é você, eu sou.
Eu sou o presidente, viu? Eu sou o presidente. Não é? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. E por que estamos hoje aqui? Por que estamos hoje aqui? Porque o irmão citado por Davi, que perdeu a visão, que perdeu a audição e não se revoltou, porque o nosso inconsciente profundo sabe que nós somos culpados. Por que estamos hoje aqui sentados e não estamos lá numa festa, num barzinho? Porque o nosso inconsciente profundo diz, cutuca de lado e diz, tu já foste para esse canto e erraste desastradamente e tu sabe onde tu fosse parar, porque nós já morremos e morremos de medo de morrer, não é? E morremos todas as noites quando nos deitamos, que o espírito se desprende do corpo e sai, mas volta a morte, ele sai e não volta mais, porque o coração pifou, não tem mais como viver ali, não é? Então, nós temos que nos educar, como bem disse Davi, nós somos viajores da eternidade, voltamos a nos matricular no educandário da terra, para aprender lições que nós não aprendemos ainda, para aprendermos lições que nós não aprendemos ainda, e muitas vezes por covardia. Joana de Ângeles vai nos dizer que nós não fazemos curas por covardia, não é? Aquele caso que nós já contamos aqui de Divaldo, que curou um paralítico todo troncho lá, todo deficiente, lá para o lado da Guatemala, alguns anos atrás, né? E ele, o mentor que apareceu lá disse que vinha um mensageiro de Deus restituir a saúde àqueles estrupiados que lá estavam. E foi muita gente ouviu o mensageiro de Deus que vinha pregar ao povo, que era Divaldo. Vieram amarrados em caibros, em camas, em leitos arrastados por animais, completamente paralíticos. E um deles disse a Divaldo, eu vim para o Senhor me curar. Aí Joana vai e manda ele botar a mão na testa do paralítico. Divaldo, ele mesmo não acreditava. Mas irmã, eu saí hoje comer um bife enorme, bife enorme, antes de vir para aqui. Põe a mão na testa dele, meu filho. Divaldo colocou a mão na testa do paralítico e Joana colocou a mão na testa de Divaldo. Mande ele se levantar em nome de Jesus. Divaldo mandou e o paralítico levantou-se. Nós temos essas possibilidades, mas temos também a covardia de não querermos fazer isso, porque isso é um patrimônio nosso. Não é Jesus que diz isso, não. Podereis fazer o que eu faço, disse. Até mais. Entre aqui e sai aqui. E a gente marcando o passo. Anos, milênios. Eu quase que dizia nesse lenga-lenga, mas não vou dizer não. Mas é preciso tomar as rédeas. Eu sou filho do Altíssimo. Você também. Nós já vimos aqui, o corpo é uma coisa, é presente de papai, de mamãe, mas o espírito, que sou eu que estou falando, e estou nesse corpo e dou a ordem ao corpo para fazer o que eu bem quero, o meu espírito, que sou eu que estou no corpo, venho de Deus e trago em mim as qualidades do meu genitor divino. Jesus ensina isso reiteradamente, muitas vezes, repete, encarnações após encarnações, e nós não aprendemos. Homem de pouca fé. Ainda ressoa em nossos ouvidos essa colocação
do pastor divino, que desceu das alturas de habitar de luz e de beleza que nós nem imaginamos, porque nunca estivemos por essas bandas, veio nos dizer aos homens quem somos nós, o destino e o futuro que nos aguarda. As dores de hoje são colheitas feitas por nós mesmos, semeaduras, melhor dizendo, feitas por nós mesmos no passado, e colhemos as lágrimas no presente. Porque uma coisa nós não podemos duvidar, é da justiça de Deus. Deus é infinitamente justo e bom, soberanamente justo e bom, e não pode ser diferente disso, dizem os mestres espirituais a Kardec. A doutrina espírita nos traz uma noção diferenciada de Deus. Nos traz uma noção diferenciada de Deus. Os espíritos dizem a Kardec, por ser Deus, ele não pode deixar de ser. Porque o que é Deus? É um ser que está acima de todos os outros seres. E por estar nesse posto, ele possui qualidades que não pode deixar de possuí-las. Senão, não seria Deus. Não é isso? Deus é único. Por quê? Porque a harmonia que rege a vida, que rege o universo, a harmonia não permite dois deuses, porque um faria de um jeito e o outro de outro jeito. Haveria choque, e não existe isso aí para fora, aqui para dentro do planeta. Os espíritos chamam a atenção de Kardec para a sabedoria que rege a vida, para a harmonia que rege o universo e para a providência que rege a vida. Providência, define Kardec no livro Gênesis, é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Na obra de Patrick Glynn, Deus, a Evidência, era um professor de Harvard, materialista. Lá mesmo ele aprendeu a ser, como ele diz no livro, materialista. E passou a vida toda no Deus, no universo aleatório, que o universo de uma explosão chegou aonde está, aleatoriamente. As moléculas foram se agregando, a matéria foi se formando, a atração, a repulsão, e as coisas foram surgindo. Mas, quando em 1975, Dr. Raimundo Moody Júnior escreveu o livro Vida Depois da Vida, era um psiquiatra, que ele e as pessoas que haviam tido uma morte aparente, o coração havia parado por 4, 5, 10 minutos, e a ciência conseguia trazê-lo de volta, ou por uma descarga elétrica no peito, ou espontaneamente o indivíduo ressuscitava, voltava à vida. E Dr. Moody Júnior perguntava, conversando com as pessoas contavam coisas impressionantes. Mas doutor, eu me vi fora do corpo, eu vi o meu corpo em cima da maca, ou melhor, em cima do leito de operação, sendo operado, e o meu espírito saía. Eu me encontrei com um ser de barba, todo iluminado, que os cristãos atribuem que seja Jesus. E esse ser iluminado sempre faz uma pergunta, essa pergunta às pessoas: e você já está pronto para vir para o lado de cá? Sempre as pessoas dizem isso, que esse ser de luz faz esse tipo de pergunta. Mas, depois de um diálogo
o ser de luz diz: não é ainda seu momento de vir para o lado de cá. Muitas pessoas voltam ao corpo e, diz Dr. Moody Júnior, elas perdem o medo da morte. Elas perdem o medo da morte. Começam a acreditar numa vida futura, que a vida prossegue. Não é? Então, Patrick Klein, quando leu o livro, encheu-se de esperança e disse: as coisas não são do jeito que são. E então ele começa a fazer o estudo, e o livro é muito interessante, que ele começa a dizer que os físicos chegaram à conclusão de que as 100 primeiras leis físicas do mundo foram criadas para que o homem surgisse lá na ponta. As leis que regem a vida, que fazem a vida, que constroem a vida, as 100 primeiras leis físicas foram feitas para que o homem aparecesse sobre a face da terra. Então não era uma coisa aleatória. A providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. O homem apareceu, mas Deus equipou toda a vida com tudo que nós iríamos precisar. Com tudo. Para que a vida permanecesse em nós e nós vivos na vida. Não é? Então, ele começa a mudar a posição. O cientista Patrick Klein. Aí ele vai dizer a tese que não é mais o universo aleatório, mas o universo antrópico, a teoria antrópica, ou seja, a vida foi feita para que o homem surgisse, não é coisa do acaso, não é uma coisa aleatória. Não, quem fez a vida, Spinoza escreve, a vida é um grande universo, é um grande pensamento, é um grande pensamento. Alguém pensou nisso tudo que está aí. As leis que regem a vida são sábias, não é? Em tudo, no corpo humano, a visão. O homem é um mistério fantástico. As imagens que nós vemos, como elas são, ela vem invertida de cabeça para baixo, bate no cérebro, ele ajeita a posição. É isso? Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fantástica. O homem é uma máquina assombrosa, assombrosa. As potencialidades que a alma humana é estudada, não é? Pelas doutrinas espiritualistas, por um ramo da ciência se dedica, não é? Ao estudo, à psicologia transpessoal, ao homem imortal, ao homem que sobrevive ao fenômeno da morte. Kardec, nesse campo, é um grande estudioso. O indivíduo havia morrido, ele chama o espírito daquela pessoa e o espírito vem. Kardec pergunta, ele responde. Isso é fantástico. A morte não mata a inteligência, a morte não mata o indivíduo, mata o corpo, que não sou eu. Eu estou nele, mas não sou ele. Ele se decompõe, ele apodrece, até em vida. Não trate, eu venho do interior, de uma pereba, uma ferida. Não faça a asepsia conveniente, que eu já trabalhei em hospital, pouco tempo, é uma coisa, um mau cheiro horrível, né? O corpo se decompõe, eu que estou no corpo, não. A morte não me alcança. Ninguém pode sair da vida, ninguém pode sair da vida. Grande engano, o suicida, que atira na cabeça, ou toma o veneno, ou se joga do alto de um prédio, na intenção de sair daquele tormento. Não é? E Emmanuel conta a história de um que gritava, meu Deus, depois de morto, do outro lado da vida, quando se sentiu vivo,
o que eu fiz da minha vida. Meu Deus, meu Deus. E ouvi uma voz que lhe dizia: meu filho, ninguém pode sair da vida. Saístes do corpo físico para prosseguir vivo. Aquele poema inconfundível e inesquecível, através de Chico Xavier, de Judas Iscariotes, dialogando com a mãe de Jesus. Eu me matei e estou de pé. Eu que atentei contra a minha vida e estou vivo. Por quê? Porque ninguém pode sair da vida. Saímos dessa dimensão para entrarmos noutra, da qual saímos um dia para estagiar onde estamos, no lar em que estamos, com a família na qual nos encontramos, com quem convivemos. Tudo isso segue estudos fantásticos. O acaso não existe na lei do Altíssimo. O acaso é descartável, não existe. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Ninguém sofre injustamente. Por quê? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Não é? O Salmo 136 nos diz isso. Porque Deus é bom e a sua misericórdia jamais acaba. Jamais acaba. Esse salmo, ele tem, se não me falha a memória, 26, ou são 28 versículos. Todos os 26 versículos repetem esta frase: porque a sua misericórdia nunca acaba. Nunca acaba. A misericórdia de quem? De Papai do céu. Quem se lembrou de lhe pedir a bênção hoje? Quem de nós nos lembramos dele para agradecer a bênção da vida, o sol e a chuva? Hoje chovia e eu me lembrava que uma vez eu estava no interior, na casa da minha sogra, que é uma mulher muito simples, e a gente estava na janela e a chuva em cima da serra, no meio do mundo daquela, gente vendo aquela coisa linda. E ela chegou assim e disse: ô Djalma, e ainda tem quem não acredita em Deus, meu filho. Só Deus é capaz de aguar o mundo, não é? Pai, só Deus é capaz de aguar o mundo. Quanta sabedoria, não é? Tudo isso tem um dono. Tudo isso foi feito para que nós avançássemos. Tudo isso foi feito para que nós limpássemos a consciência de culpa que trazemos dos maus feitos do passado. Nós somos de ontem. Jó diz isso. Nu saí do ventre de minha mãe e nu a ele retornarei, pregando a reencarnação. Nós somos de ontem e ignoramos isso. Nós somos de ontem e ignoramos isso. Deus nos vê. Deus tudo fez para que avançássemos, para que progredíssemos, para que limpássemos a nossa consciência de culpa. Nós tropeçamos, nós erramos e somos nós que temos que retificar o erro. O professor e filósofo Humberto Roden, ele diz: por que Deus não acaba com o inferno? Ele não é amor? Por que não acaba? Ele já foi padre, e ele dizendo assim: por que ele não acaba com o inferno? E ele mesmo responde, o professor Humberto Roden, ele diz: porque o inferno, essas zonas de sofrimento, quando nós falamos inferno,
não é o inferno que nós acreditamos em zonas de tormento. A literatura espírita, as obras de André Luiz, nos falam e nos levam a regiões de dor impressionante. Mas são locais de burilamento do espírito, para que o espírito se liberte das presepadas que andou fazendo. Não é isso? São lugares temporários. Nós só ficaremos lá o tempo necessário para acordar e jogar a consciência de culpa, despertar para o mal que fizemos e fazermos, embedarmos esforços para de lá nós sairmos desses lugares, que são lugares de reerguimento, de reeducação para o espírito. É tanto que está lá no Apocalipse dizendo que Jesus detém a chave do inferno. Está na mão de Jesus. O indivíduo vai para lá, para essas regiões de dor, mas só fica lá, conforme Jesus mesmo diz: só saireis de lá depois de pagares o último ceitio. Logo o indivíduo sai, mas depois que pagar o último ceitio. É por essa razão que nós estamos aqui hoje, porque o nosso inconsciente profundo, onde estão registrados os momentos que nós passamos nessas regiões de muita dor, serve para reeducar-nos. Deus me livre voltar mais para esse canto. Procuramos educar o coração, procuramos amar, procuramos nos engajar na casa espírita, no trabalho de assistencialismo, a sopa da casa, as confecções de enxovais para as mamães gestantes que não podem comprar o enxovalzinho, o sapatinho do bebê, tricô, quem faz tricô lá no centro só faz, aquelas touquinhas para o inverno, não é? Sim, procura engajar-se nos trabalhos de assistência, sair com as comunidades no tempo do inverno para distribuir cobertores, como estava se falando aqui, toalhas, cobertores, que é um tempo muito frio, e o indivíduo coberto com aqueles lençozinhos de tipo de rede, ou aqueles bem fininhos, não tem queixo que não bata durante a noite. Frio, camarada não dorme não com frio, dói, não é? Mas graças a Deus, nós não passamos por essas provações, não é isso? Mas às vezes trazemos e deixamos lá no nosso guarda-roupa um cobertorzinho que nós já usamos muito tempo e agora compramos um outro, mais macio, mais quentinho, mais pesado, e aquele dobrado deixamos lá no fundo do baú, lá no guarda-roupa. Um convite, né? Vamos tirar e levar para alguém que conhecemos, porque sobra na casa da gente, é necessidade na casa de alguém. Necessidade na casa de alguém. Então a doutrina, ela vem nos dizer isso, da necessidade do esforço do indivíduo, procurando errar menos. Também a gente não pode se iluminar do dia para a noite. Emmanuel diz assim: nós ainda erramos porque a nossa trajetória no mal foi muito grande, na imperfeição foi muito longa, e aqui e acolá a gente sente saudade e diz: eita, há um vínculo, é preciso um esforço, é preciso um policiamento maior dos nossos pensamentos, policiar os pensamentos. Tudo começa aqui, tudo começa, né, na mente. Há um princípio na Unesco que diz assim: a guerra tem início na mente do homem, é preciso levar a paz o quanto antes à mente do homem. Não é só a guerra que tem início na mente, não. Tudo começa a gente pensando. Quando a gente pensa, aquelas ondas
mentais, elas se estendem. E se naturalmente se encontra com outras ondas mentais iguais às nossas. Há um princípio que diz: semelhante se atrai. Semelhante se atrai. Quem pensa como eu, que gosta das coisas que eu gosto, naturalmente a gente está trocando. Quem gosta de política, por exemplo, quem gosta de futebol, naturalmente a gente, até do outro lado da vida, os que gostam estão trocando ideia, estão trocando pensamento. Então a gente tem que ter cuidado, policiar, ver o que é que a gente está pensando. É tanto que na doutrina espírita se diz assim, tem um ditado que diz: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. No espiritismo se diz assim: dize-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Não é assim? Que eu te direi com quem andas. O pensamento é tudo. Então nós começamos a policiar o pensamento. O pensamento está pensando besteira? Não, peraí. Pensar no que é bom, procurar um livro, uma leitura agradável, uma leitura saudável, sadia, não é? Evitar esses filmes que botam a gente para baixo, né? Outro dia minha irmã, ela morava em João Pessoa, e veio dizer que na casa de uma vizinha lá, tinha uma mocinha, algum tempo atrás, aquelas danças que se descia, essas músicas que tem por aí, e a menina dançava muito, uma jovem de 12, 13, 14 anos, não me lembro bem, nessa faixa de idade. E quando ela desligava o rádio, que a mãe dizia: fulana, vem ajudar aqui qualquer coisa, que a menina saiu, o rádio ligava sozinho, pô, e as músicas voltavam. E a menina dançava. A menina começou a notar que estava sendo observada, começou a ver algumas companhias. A mãe pegou a menina e levou a uma casa espírita. E a senhora que atendeu ela lá não sabia de coisa nenhuma. Disse: minha filha, você tem umas danças e tem um público que lhe vê. Você desliga o som, eles vão, liga o som. E você volta a dançar e eles voltam a lhe observar. Veja, é por isso que Paulo diz que nós temos uma nuvem de testemunha. Não é um só não, é uma nuvem de testemunhas. É isso? Porque a doutrina espírita vem nos ensinar isso, que o mundo espiritual interfere no mundo material. O mundo espiritual interfere no mundo material, interfere no mundo moral do homem e interfere no mundo mental do homem. Me lembrei, no núcleo da comunhão espírita da prece em Uberaba, lá em Chico, um homem bebia muito e, querendo sair daquele vício, começou a frequentar as reuniões e ficou lá no grupo de Chico assistindo reuniões, mas aqui e acolá ele voltava a beber. Passava um tempo, tal, mas aqui e acolá voltava a beber. E um dia Chico disse, queixou-se: meu irmão, esse homem aqui estuda com a gente e tudo e tal, e aí com tanto esforço, todo mundo orando, todo mundo pedindo a Deus. Um dia, quando o Chico foi fechando o centro, o pessoal foi saindo, que Chico começou a andar, Emmanuel disse a ele: meu filho, siga o irmão de que nós estamos falando. Ele já ia lá na frente, uns 20 metros, andando lá na frente. E Chico saiu então de longe, seguindo o irmão. Passou o primeiro quarteirão, o segundo, o terceiro. No quarto quarteirão, quando o homem passou, tinha 2 espíritos de alcoólatras na esquina esperando por ele. Quando ele passou, os espíritos se aproximaram, botaram a mão no ombro dele e ele entrou na primeira bodega que tinha. Um espírito foi com ele até o balcão e o dono da bodega, que conhecia, já sabia como era, já vai pegando um copo e na garrafa, aí já bota a dose que o camarada é acostumado a pedir. E o outro espírito ficou lá na porta da bodega, tomando conta
para que outros espíritos não viessem se aproveitar do que bebia. Ele tomou a dose, o espírito acoplou, inalou, vamos tirar por menos aqui, inalou o cheiro da bebida por um tempo. Quando ele pediu a segunda dose, os espíritos revezaram. O que estava com ele passou para a porta e o da porta veio para o segundo trago, para o primeiro, que era o segundo do homem. Vai passando no mundo espiritual um espírito terceiro. Quando vê o homem bebendo, entra, é o que chama de caneco vivo, para se aproximar, para se aproveitar do homem do lado de cá. Os dois, que é isso, rapaz? Aqui não, botaram ele para correr. Botaram ele para correr. Isso nos mostra como é que nós somos. O exemplo de um serve para os outros, né? Isso é na área da bebida. Cada um de nós temos uns pontos fracos. Isso é natural, isso é normal. Errar. É normal errar. Errado é permanecer no erro. Um viajor que faz uma longa viagem, ele pode tropeçar. Está viajando, não está caminhando a pé? Né? Pode tropeçar. Mas ele não pode ficar estendido no chão. Levanta, bate o pó e prossegue a jornada. A vida é assim. Então o mundo espiritual, ele interfere no mundo material, no mundo moral, no mundo mental do homem. É por isso que o psicólogo profundo da alma humana recomenda: orai sempre e nunca deixeis de orar, a fim de não cairdes em tentação. A tentação é natural, porque nós estamos num mundo de vibrações. Tudo no universo é vibração, faixa vibratória. Nós estamos na faixa que estamos e assimilamos aqueles espíritos que também conosco vibram nesta faixa, emitem pensamentos, nós recebemos, emitimos pensamentos, eles recebem, vivemos em comunhão constante de troca de pensamentos, isso o dia todo. O dia todo. É preciso orar. Quando oramos, saímos da faixa dessa vibração. Quando oramos, naturalmente saímos do alcance mental da companhia que temos conosco. Orai sempre e nunca deixeis de orar, a fim de não cairdes em tentação, a influência mental daqueles que vibram conosco. O comportamento, a limpeza do mundo interior, chamado aquilo que se chama de reforma íntima. Veja que Jesus disse: não é o que entra na boca que macula o homem, que mancha o homem, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração: a maledicência, a ira, a cólera, a vingança, a maldade, a malevolência, a maledicência, a luxúria. É preciso reformarmos-nos. Isso não é de uma hora para outra, mas é preciso fazer um esforço nesse sentido. Então a doutrina vem nos dizer que os atributos essenciais de Deus, que ele não pode deixar de ter, e aí a doutrina coloca Deus num pedestal fantástico e nos diz que a doutrina, que a religião, que a filosofia, que a psicologia, que o princípio, que o dogma, que não observar os atributos de Deus, em todos eles não pode conter a verdade integral. Ele diz que Deus, a doutrina nos traz o princípio do infinito das perfeições de Deus. A doutrina espírita nos traz um princípio novo, que é o princípio do infinito das perfeições de Deus. Por ser Deus, ele tem que estar nesse pedestal. Nenhum ser pode ultrapassá-lo. Ele é o maior de todos. Todas as suas qualidades têm que estarem num grau infinito, serem infinitas, e não pode ser diferente disso. A religião que não deu a Deus
o infinito poder, a onipotência, todo-poderoso, acreditou em muitos deuses. A doutrina religiosa, a religião, que não deu a Deus a suprema bondade, a infinita bondade, acreditou no Deus colérico, vingativo, parcial, ciumento. Deus possui o infinito das perfeições. Ele é o infinito amor. Nós já vimos isso aqui. Ele é a infinita bondade, o infinito poder, todo-poderoso, presente em todo lugar, sem deixar de estar em lugar algum. O seu poder abarca o universo. O seu amor abarca o universo. A sua sabedoria abarca o universo. E é por isso mesmo infinito. Poder infinito, amor infinito, bondade infinito, tudo nele está em grau infinito. Em grau infinito. Esse ser, ele verdadeiramente nos ama. Ele é a expressão do amor. A expressão do amor. O seu coração. E tem mais, entre as qualidades de Deus, que Deus é único e eterno. Único. A vida demonstra que existe um Deus só, porque ela é suas leis são de harmonia. Se tivesse mais de um Deus, um fazia uma coisa do jeito, outro fazia do outro, um assim. Não, o universo é de harmonia. Eterno. Deus é eterno. Significa dizer que nem teve princípio e por isso mesmo nunca terá fim. Se tivesse tido princípio, de duas uma, ou ele teria sido criado, e nesse caso existia antes dele um Deus para o criar, ou ele teria saído do nada. E o que é o nada? Nada. E por não ser nada, não pode fazer coisa alguma. Então Deus é de toda a eternidade. O universo também. Os espíritos dizem a Kardec que o universo e as leis de Deus são eternas. Naturalmente que teve um princípio, mas quando? Não, quando Deus estava parado. E um Deus parado, nós não podemos imaginar um Deus ocioso, sem fazer coisa nenhuma. Deus nunca deixou de criar. Deus nunca deixou de criar. É de toda a eternidade. Então se diz também, para a nossa maneira de entender, que o universo é de toda a eternidade. Deus é imaterial. Ele não é feito de matéria. Repare. Porque se fosse feito de matéria, ele estaria sujeito às transformações da matéria. Ele é imutável, ele não muda. Porque se ele mudasse as suas leis, as leis que ele criou no universo mudariam. E as leis de Deus, elas são eternas, de todo sempre. Elas são desse jeito que estão aí. São sábias e eternas. Está lá. Deus não muda, não é? Diz assim, a Bíblia tem um texto que diz assim: toda dádiva, todo dom perfeito provém do céu, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança. Deus não muda, Ele é eterno, Ele é. O Salmo 136. Deus é eternamente misericordioso e jamais mudará, porque Deus é misericordioso e jamais muda. Ele não muda, Ele é isso. E os Espíritos nos dizem, entre os atributos de Deus, Ele é soberanamente justo e bom, e não pode ser diferente disso, e infinito em todas as suas perfeições. Esse é o Deus da doutrina espírita. Deus não tem forma, porque se ele tivesse forma, ele era feito de matéria, e ao ser feito de matéria, ele estaria sujeito às transformações
da matéria. Diz Kardec lá, os espíritos lá, no livro A Gênese, de Allan Kardec. Dilatando o nosso entendimento acerca de Deus. Uma coisa nós não podemos duvidar. O coração desse ser nos ama. Nos ama. Papai e mamãe nos amam. Mas são humanos. São pecadores, são criaturas imperfeitas, mas nos amam. Impuramente, imperfeitamente, ao modo deles. Com muito amor, mas ao modo humano. Mas o amor de Deus, esse sim, é o verdadeiro e genuíno amor. Ele me criou. Né? No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, o homem é criatura de Deus. É uma criatura de Deus. Deus criou o homem, como o homem criou o motor. Deus criou o homem. Não é uma emanação, não brota. Deus foi quem o fez. E a doutrina nos diz quem somos. Desde os dois elementos constitutivos do universo, espírito e matéria, não é? Do fluido cósmico universal, sai todas as coisas materiais, o corpo material e o corpo do espírito. Mas o espírito propriamente dito, ele é criado do elemento inteligente universal. Do elemento inteligente universal. Que é Deus? Pergunta Kardec. A resposta é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. O espírito foi feito do elemento inteligente universal. Deus é o nosso Pai, é o nosso genitor. O espírito é um foco. O espírito humano é uma centelha de luz, um foco de luz, um facho de luz, uma chispa de luz. De luz, o meu íntimo ser é luz, o meu espírito e o seu é feito de luz, que está opaca, que está obscurecida, como o diamante que é tirado bruto da rocha, cheio de impureza, mas quando chega na mão do ourive, poucos minutos o ourive vai limpando, burilando, tocando, tirando o sujo, o cascalho, a impureza, e a pedra brilha em todo o seu esplendor. As nossas almas são como o diamante, cheio de impurezas ainda, de paixões. Kardec pergunta, pode o homem penetrar na essência de Deus? A resposta, não. Falta-lhe um sentido para isso, o sentido para isso. À medida que o homem se eleva, à medida que ele desenvolve o amor, a compaixão, a piedade, o altruísmo, a misericórdia para com o seu semelhante, as noções de Deus, elas se dilatam e o homem entende-o melhor, compreende-o melhor. Uma coisa é certa, existe um Criador na vida, que sustenta a vida e que mantém a vida. As leis que regem a vida são de sabedoria, que vem de uma mente inteligente, uma mente primeira, uma mente anterior a tudo quanto existe, a uma causa incausada, sem causa anterior a ele, que nós chamamos de Deus, e que Jesus chama de Papai. Papai, esse aí é o meu Pai, e nós somos filhos ingratos, poucos de nós nos lembramos dele hoje. É o nosso dever, está conectado, está ligado a esse coração da vida. Mas nós estamos preocupados em armazenar. Naturalmente temos uma família grande, queremos o melhor, mas não podemos nos esquecer que somos espíritos e temos uma alma. O que acumulamos no mundo, os tesouros que estão no banco e nas caixas fortes do mundo, mesmo que desça a sepultura, dali não passa.
nós não levamos isso. Não ajunteis tesouros, diz o sábio do infinito, que o ladrão rouba, que a traça consome e que a ferrugem destrói. Acumulai tesouros na alma, porque isso aqui a morte não mata, nem se acaba nunca. E graças a Deus por isso. Obrigado. Aí a palestra de Djalma, sempre muito boa. Não me lembro agora da cabeça, mas acho que ainda temos mais um esse ano, né? Não me recordo, mas depois eu olho assim. Então só temos a agradecer ao nosso irmão Djalma pela disponibilidade de estar conosco aqui. Né? Sabemos que todos nós, na vida secular, temos compromissos, obrigações, e somos imensamente gratos. Né? Hoje recebemos aqui uma psicografia através de Dora, e bem interessante que se enquadra muito com o que Djalma falou, e ela me entregou muito antes de ele concluir a palestra. Né? A mensagem de como geral, ela diz a seguinte mensagem, nos traz: como mensurar o imensurável? Como uma parte pode entender o todo? Somos centelhas de uma fonte maior e infinita. Ele está em nós, mas nós não somos o todo. O livro não comporta toda a sabedoria. Dessa forma, muitas pessoas encaram a sua relação com o divino, o transcendente, mas quantas outras dormitam no materialismo. A grandeza de Deus, no entanto, não silencia, não classifica, porque nos enxerga na plenitude e eternidade. Por descrer desse processo, muitos irmãos põem fim ao corpo físico, acreditando que morto o corpo, morto o veneno. E em quão grande é o espanto ao notar que o espírito sobrevém ao processo de degradação do corpo. Somos eternos. Somos matéria e somos espíritos. Meus caros irmãos, que as verdades expostas nas pregações sejam filhas de uma verdade maior, divina e imutável. As leis divinas são as mesmas em todos os confins do universo. Vale para crentes e ateus, justos e injustos. Somos feitos da plenitude. Nascemos para o bem e para o amor. Por mais que peguemos desvios e atalhos, no final chegaremos a Deus. Que a luz do divino semeador floresça no coração de cada ser presente nessa assembleia de amor. Deus seja louvado, irmãos e irmãs. Uma bela mensagem, no geral, né, para que a gente possa compreender em casa futuro. Nosso irmão Djalma, quem falar, quem sabe até um companheiro seu. Eu não ouvi falar de irmão segundo, não, já vou falar. Terceira vez que fala. Então, graças a Deus, temos um companheiro novo que chega para dar uma contribuição. Né? Lembrando que eu sempre gosto de enfatizar isso, muitas vezes. Hoje temos uma mensagem de envergadura moral alta, nos mostra as verdades e nos impulsiona para frente e para o alto, como diz Emmanuel e Joana de Ângelo. Mas recebemos mensagens de espíritos sofredores, inferiores, e muitas vezes acreditamos que estamos fazendo uma caridade imensa àquela criatura, que dando a oportunidade de nos trazer uma mensagem. Quando na realidade a caridade maior não é a que nós fazemos, mas é que ele faz para conosco, porque ele vem mostrar, ele vem revelar a situação que ele se encontra, o abismo em que ele caiu, para que a gente, ainda a caminho, possamos nos reconciliar com os nossos inimigos, para que não venhamos também cair no mesmo precipício que aquela criatura se encontra. Graças a Deus já está recebendo ajuda, chegou na casa espírita. Então, a gente está aqui para isso, para aprender, para nos melhorar. A doutrina pede transformação moral. E ninguém sofre transformação moral, como disse já do dia para a noite, e sem fazer esforço. É imprescindível fazer esforço. Ou nada acontece, ou nada muda. Né? Eu sempre lembro disso, já falei nisso. Um dia um amigo trabalhando conosco na desobsessão aqui, me perguntou para mim se podia trazer um amigo. Daí eu posso trazer um amigo que está com um problema obsessivo sério? E aí eu disse, rapaz, a gente é um hospital, a gente precisa pedir para levar o paciente para o hospital, a gente tem que levar. Chega lá e está fodido. Então, para a semana eu trago ele. Né? Na outra semana ele chegou só. Cadê o homem? Ele disse, eu conversei com ele,
e ele fez uma pergunta. Eu fui aquele perguntando, ficou encapulado de dizer, ele perguntou porque ele tem duas mulheres, perguntou se tem que deixar a mão, ele disse que tinha, disse que não quero, não. Então a gente tem que compreender que se não há transformação moral, tem que ser respeitado, o plano espiritual respeita tudo isso, é o direito dele, as consequências serão dele. Então, não é nada proibido. Há sim consequências das escolhas feitas. Isso não tem como você fugir. Mas não é nada proibido, é pecado, não. Toda ação vai causar uma reação. Tudo vai ter um retorno. E aí você escolhe se está pronto para abraçar o retorno, para receber. Sim, o Criador do Espírito disse, siga em frente, que Deus te abençoe. É sua escolha e tem que ser respeitada. Nós estamos aqui, a doutrina espírita está aqui para esclarecer o que acontece agora e as consequências que vai acontecer depois do desencarne. Mas não está aqui para proibir ninguém de coisa alguma. Tá certo? Então, só temos mais uma vez a agradecer a Djalma. Vamos fazer nossa presença. Um detalhe que eu queria frisar. Marcon tem trazido mensagens do livro Pão Nosso, de Francisco Xavier. O livro é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Né? Estamos no capítulo 32, ou na mensagem 32, que se intitula Cadáver